Mourão, ele tá ali no comando. Eu queria até, ô Paulo, finalizar, você disse que vai fazer uma análise ainda do governo Tarcísio, mas finalizar com essa sua visão de projeção para 2026. O Tarcísio já se apresenta como um pré-candidato, a gente tem o governador de Minas, Romeu Zema, que transita muito bem também, junto a essa ala da direita, o próprio Bolsonaro, voltando com uma mentalidade diferente. Qual que seria, na sua visão, né, o projeto mais interessante e que seria abraçado principalmente pelas lideranças, pela população ligada à política de direita? Bom, Bolsonaro, a única chance dele ser candidato em 2026 é se o regime cair até lá. Bom, em primeiro lugar que a gente tem que pensar é o seguinte: o quão legítimo será o pleito de 2026. Que se as eleições forem iguais às últimas, o cara que ganhar para levar tem que ganhar com uma margem grande, né? Essa é a primeira coisa. Então, eu não acho que a saída para o Brasil nesse momento é eleitoral. Não porque eu não confio no processo eleitoral, então não acho que é o caminho eleitoral. E não confio pelas razões que eu expus aqui. E se eu tiver errado, eu juro, adoraria que alguém do TSE falasse assim: não, vamos sentar aqui, vamos fazer um debate. Quais são as suas dúvidas? E eu vou te apresentar as provas na outra direção e você vai sair daqui convencido. Eu juro que eu ia sair convencido, se as provas fossem satisfatórias. Eu não tenho uma posição ideológica nessa questão de eleitoral. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu acho que o Bolsonaro vai preso. Então, certo, e candidato certamente não será. Certamente será tornado inelegível. Isso eu posso afirmar com 99% de certeza. Então, a única chance do Bolsonaro ser candidato em 2026 é se este regime atual cair até lá, que é uma possibilidade. Em relação a Tarcísio e Zema, eu não vejo Tarcísio é um bom candidato para São Paulo. São Paulo elege uns caras meio assim. Mas que, apesar dele ser do meu Rio, né? Eu não vejo nele essa liderança, Não vejo. Bom administrador público. Ótimo para ser governador de São Paulo. E eu gosto muito do Tarcísio, tá? Não conheço pessoalmente, mas o entrevistei, ele foi muito bem na entrevista, mas falta ele também um pouco de substância, não vou chamar de ideológica, mas de conhecimento das ideias, que é uma forma mais precisa de escrever. O Zema, ele é um bom mineirinho, né? Ele come quietinho ali, fazendo um bom trabalho, muito elogiado por todo mundo que conhece o trabalho dele, e tá ali quietinho também. Como é que ele vai se colocar para 2026 é uma incógnita, mas eu acho um nome interessante. Existe uma outra possibilidade, que a política tem dessas coisas, de surgir um nome de onde se menos espera. Quem for a voz do povo, a voz da coragem, uma pessoa equilibrada, uma pessoa forte, preparada, às vezes surge. Essas coisas, pode chamar de o povo, Deus, como você quiser, essas coisas emergem de onde a gente menos espera, e tem 3 anos até 2026. Então, falta tempo. Vamos ver como é que as coisas vão estar postas até lá. Hoje tem algum nome, desculpa te interromper, mas só para pegar esse gancho, hoje tem algum nome que você visualiza que possa ser esse surgimento? Talvez no Congresso ou no Senado? Não, ainda não. Eu diria assim, que se ele fosse 15 anos mais velho, seria um cara tipo o Nicolas, entendeu? Se ele fosse 15 anos mais velho. Porque eu amo o Nicolas, é um amigo querido, assim, nossa, que cara espetacular, que prodígio. Impressionante. Mas tem certas coisas que... Ele sabe disso, tem certas coisas que só vêm com a idade, né? Mas se tivesse um cara assim, entende? Às vezes até com mais preparo, né? A gente esqueceu, por causa do Lula e tal, o próprio Bolsonaro, que a presidência da República é complexa. Exige preparo.
Exige preparo, exige gente preparada no entorno, entende? Exige estudo. Pô, eu sempre digo assim, caramba, se eu almejasse ser presidente da República, eu ia passar um ano estudando política pública. Eu falo assim, mas pô, você já trabalhou em governo, você conhece política pública, você estuda política o dia inteiro. Eu falo, não, mas estudando política pública do Brasil, para chegar preparado para qualquer função que eu exerci na minha vida, eu estudei para essas funções. E às vezes eu acho que as pessoas fazem tudo. Porra, o Lula é um bêbado de botequim. Então não sabe nada de nada. Mas o próprio Bolsonaro não se preparou tanto para a função que podia ter se preparado. Então eu não vejo ainda, não parece para mim, mas nesse ponto tem que pensar o seguinte: eu estou nos Estados Unidos, então eu não estou aí com o calor do povo de vocês. E eu acho que a minha análise pode ficar prejudicada nesse sentido. Acho que em algum momento vai surgir uma grande liderança. Eu acho que o Bolsonaro era a melhor liderança que nós podíamos produzir em 2015, digamos, 2016, 2017, 2018. Naquele momento, o Bolsonaro era o melhor que nós pudemos produzir. Eu me lembro de ir na casa do Olavo de Carvalho, e eu não conhecia o presidente Bolsonaro ainda, mas eu falava assim, pô, mas olha esse aspecto, e o Olavo falou assim, você tem razão em tudo isso que você está colocando, mas esquece, o Bolsonaro agora ele é um símbolo. E ele é um símbolo, o Bolsonaro é um símbolo, se consolidou como um símbolo de alguma coisa. Eu acho que em algum momento vai surgir. Eu acho que hoje nós temos condições de produzir lideranças melhores para esse momento de Brasil que a gente tem. De preferência, alguém que respeite o legado do Bolsonaro, porque tem que ter um enorme respeito e gratidão pelo que o Bolsonaro suportou por 4 anos no Brasil, que não é mole não, cara. Olha o que estão fazendo com a vida desse cara. E vai piorar. Justamente por ele ser um símbolo, eles não vão descansar enquanto eles não destruírem esse símbolo. O que eles não entendem é que símbolo você não destrói assim, né? Não destrói assim. Eu acho que até o próprio Lula deveria ter sido uma lição para eles próprios. Porque eu sempre sou muito crítico à forma como a Lava Jato agiu, etc. Eu acho que o Lula deveria ter... Eu sou crítico à lei da ficha limpa, não acho que devia existir. Acho que quando você transfere o poder... A lei do ficha limpa transfere o poder de decisão de quem pode ser candidato do povo para meia dúzia de burocratas. E eu falava isso há anos. Aí veio o caso do Dallagnol agora e alguém falou, é verdade. Eu falei, porra, mas era meio óbvio, né? Acho que o Lula deveria ter sido derrotado pelo Bolsonaro em 2018. E eu acho que teria sido. E isso sim, aí você destrói o símbolo. Jogar na cadeia de qualquer jeito, dando um jeitinho, uma gambiarra no processo pro Moro ser o juiz, não sei o quê, isso não destrói símbolo. Pode matar o cara, mas você não destrói o símbolo que ele representa. E eu acho que eles vão martirizar o Bolsonaro. E tem uma coisa que a história ensina, é que martirizar não destrói símbolos, pelo contrário. Essa é a participação de Paulo Figueiredo aqui no podcast Pauta Quente. Muito obrigado, viu, Paulo, por atender aí o nosso pedido, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente sobre esses assuntos extremamente importantes. Obrigado a vocês por terem me recebido aqui. Um pária exilado nesse momento. E aqui você não tem censura. Se tiver algo que você queira acrescentar, o espaço é seu. Cuidado. Só isso que eu tenho a acrescentar. Se você está em território brasileiro, a Gestapo do Xandão pode bater na sua porta a qualquer momento.